que são preparados para essa guerra. Gênesis capítulo de número 26. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 6. Que o Espírito de Deus permaneça no nosso meio. Aleluia. Continua conosco, Espírito de Deus, nessa mesma unção. Continua conosco, Espírito de Deus, derramando esse óleo fresco. Derrama óleo sobre nós, Espírito de Deus. Continua derramando o teu óleo sobre nós, Espírito de Deus. Aleluia. Você encontrou Gênesis capítulo de número 26, amém? Eu lerei com você do verso 1 ao verso de número 6. Palavra do nosso Deus que diz assim: E havendo fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas as terras, todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Que o Espírito de Deus venha nessa manhã falar com você. Que o Espírito de Deus venha falar conosco mediante a sua santa palavra. Eu quero falar com você nesta manhã, queridos, a respeito de um povo que é herdeiro de uma promessa. Diga comigo, herdeiro de uma promessa. Diga, herdeiro de uma promessa. Eu quero falar nesta manhã aos herdeiros dessa promessa. Homens e mulheres a quem Deus escolheu, chamou para este tempo, para serem os herdeiros de uma promessa. Se eu perguntasse aqui nesta manhã, quantos estão aqui que sabem que são herdeiros de uma promessa? Eu tenho certeza que aquele que é espiritual iria dizer no seu espírito, no seu coração: eu sou este herdeiro. Eu sou esta pessoa de quem Deus está falando. Eu sou o herdeiro desta promessa. Pois então eu quero que você se coloque nesta posição, nesta manhã, de herdeiro desta promessa. Alguém que herdou uma bênção. Alguém que herdou da parte do Pai algo superior àquilo que até você mesmo já tenha conquistado. É nesse contexto que nós encontramos o filho da promessa. Isaque é conhecido até os dias de hoje como o filho da promessa. O filho da promessa, ele não é somente o filho, mas ele é o herdeiro dessa promessa. Nós conhecemos a história de Abraão. E nós conhecemos como Deus se denominou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que que Deus se denominou e como Deus se apresenta, sempre se apresentou como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Porque foram homens que estavam dentro do contexto de uma promessa transformadora, não apenas para as suas próprias vidas, mas para a vida da humanidade. Nós, como os co-herdeiros de Cristo, como diz a palavra de Deus, estamos inseridos no mesmo contexto da promessa. Nós não somos herdeiros da promessa apenas para nós mesmos, mas nós somos herdeiros da promessa num contexto de humanidade, num contexto de geração.
aonde nós vivemos e aonde nós estamos vivendo no contexto desta geração, você é o portador de uma promessa. Você é alguém que recebeu da parte de Deus poder, autoridade e todos os benefícios necessários para fazer diferença na tua geração. Você é alguém que está equipado com toda a sorte de bênçãos da parte do Senhor para viver nesta geração como alguém diferente e como alguém que faz diferença. Eu gostaria que você dissesse isso à pessoa que está do seu lado. Diga: você é alguém equipado com todas as sortes de bênção. Você é alguém equipado com todas as sortes de bênçãos da parte de Deus para viver nesta geração como alguém que não apenas é diferente, mas alguém que faz diferença por onde passa. Você está selado, amado, com um selo do Espírito de Deus. Você está marcado com uma promessa que foi liberada antes mesmo de você existir, para que nesta geração você seja alguém aonde todas as famílias que estiverem à tua volta no planeta Terra sejam impactados pela promessa e pela bênção que anda com você. A promessa anda com você. A promessa está em você. Você é alguém que foi separado, escolhido, selecionado para esta geração. Escute bem o que eu estou te dizendo. Você poderia ter nascido em qualquer outra geração, porque quando você foi nascer, Deus liberou um espírito. Deus poderia ter liberado este espírito que é você em muitas outras gerações. Deus poderia, amado, ter deixado você ter nascido em outro tempo, em outra época, em outras nações, em outros lugares. Mas não foi um acidente o lugar e o tempo aonde você nasceu. Tudo isso foi determinado, predeterminado pelo Espírito de Deus, para que você fizesse diferença na geração em que você nascesse. Você é alguém, amado, que está marcado por Deus e equipado por Deus com armas espirituais que ninguém mais possui. Mas você precisa descobrir isso, porque se você não descobrir isso, é capaz de você passar esta geração e não ter feito diferença nenhuma nela. Então é tempo de você se levantar, amado, como alguém que sabe quem é e como alguém que sabe o que possui. Diga comigo assim: eu sei quem eu sou e eu sei o que eu possuo. Eu quero que você diga isso, mas não apenas repetindo o que eu estou dizendo, mas com uma convicção interior. Diga assim: eu sei quem eu sou e eu sei o que eu possuo. É possível que nessa manhã tenha pessoas que entraram aqui questionando quem elas são, questionando o que elas possuem. E eu quero dizer para você, querido, que você é filho da promessa e você possui uma promessa. Você é alguém que o Espírito de Deus separou para este tempo, e isso não é pouca coisa, não. E se você olhar para você mesmo nessa manhã, você pode dizer: ai, Senhor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Pois eu venho te dizer, querido, que o Senhor faz do fraco forte. O Senhor faz do pequeno grande. A matemática de Deus, ela é toda, amado, de trás para frente. A matemática de Deus, ela não tem lógica. A matemática de Deus é assim: tem que perder para ganhar. O menor será o maior, o último será o primeiro, o louco que é o sábio, o fraco que é o forte, e por aí adiante. Você entende isso, amém? Essa é a matemática de Deus. Quando Deus
te chama como filho da promessa e herdeiro dessa promessa. Você só tem essa geração, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, você só tem essa geração. O que você está esperando? Diz para ele, o que você está esperando? Você só tem essa geração. O que você está esperando? Você está esperando que você se sinta forte? Que você se sinta grande? Que você se sinta capaz? Que você se sinta sábio? Pois eu venho te dizer que a matemática do reino de Deus ela é toda contrária. A Bíblia diz, amado, que a nós só cabe a confusão de rosto e ao Senhor a glória. Porque quando você olha para alguém e pensa que não é, esse alguém sabe que é e sabe o que possui. Quando você menos espera, essa promessa vem à tona. Você entende isso, amém? Deus disse para Isaac. Eu gosto do jeito que Deus trata, sabe? Amados, deixa eu dizer um negócio para você. Se você sabe quem você é e você sabe quem você possui, você vai entender a cabeça de Deus. E a Bíblia diz que só entende a cabeça de Deus o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode revelar a mente de Deus para você. Se você viver no Espírito, o Espírito Santo vai revelando a mente de Deus para você. Como é que um filho da promessa, que sabe quem é, que sabe o que possui, Deus põe ele para passar fome? A Bíblia diz aqui no verso 1 do capítulo 26 que nós lemos: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Olha só, Abraão foi provado na escassez. Agora o filho da promessa está sendo provado na mesma escassez. Mas Deus faz uma ressalva para Isaac. E Deus diz a ele: não desças ao Egito. Então é a primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã. Não desças ao Egito. Porque quem tem promessa não combina com o Egito. Quem tem promessa não combina com o mundo. O Egito simboliza o mundo. Então é a primeira coisa que Deus diz: para essa promessa florescer, para essa semente ser abençoada, não desças ao Egito. Não vai pelo caminho que um dia o teu pai desesperadamente o fez. Eu quero que você confie em mim. E ainda que tudo esteja contrário para o filho da promessa, eu quero que você aprenda a confiar. Eu quero que você aprenda a depender de mim. Quando Deus nos põe em escassez, amados, a primeira coisa que vai ser colocada à prova é a essência da tua identidade. A essência da tua identidade é a primeira coisa que é colocada à prova quando você está no meio da escassez. Somente no meio da escassez você vai descobrir quem você é. É por isso que Deus permite muitas provas virem sobre a tua vida. Porque no meio da prova, a primeira coisa que você questiona é: será que eu sou homem de Deus mesmo? Será que eu sou mulher de Deus mesmo? Será que tem chamado de Deus mesmo para a minha vida? Não, além de estar demorando para se cumprir o chamado, agora estou passando escassez. Eu oro para os outros, eu não sei com você, mas comigo já aconteceu isso demais. Eu oro para os outros, Deus faz na hora. Eu oro para mim mesmo, Deus faz assim: tá bom. Eu oro para os outros, eles recebem. Eu oro para mim mesmo, Deus diz: espera um pouco. Parece que os céus estão de bronze. Parece que Deus não está ouvindo, mas Deus está. É que Deus já sabe quem você é. Agora você precisa descobrir quem você é.
Deus já sabe quem você é. Diga para o teu irmão, Deus já sabe quem você é. Foi Ele que fez você nascer. Diga agora, você precisa descobrir quem você é. Diga para o teu irmão, agora você precisa descobrir quem você é. Você entende isso, amém? Precisa isso, amado, ter uma convicção interior tremenda. No começo do meu ministério, do meu chamado, quantas vezes eu pensei em desistir? Ai, que feio. Mas quantas vezes eu pensei em desistir? Porque às vezes, amados, eu ia fazer uma coisa e digo, agora eu vou arrebentar a boca do balão. E Deus fechava tudo. Não arrebenta nada. Aí você dizia, nossa, Deus, parece que meu chamado nem é legítimo. Não aconteceu nada. Eu orei. Eu não sei quantos estão aqui que já foram ministrar, jejuaram, oraram, pagaram preço, estudaram. E na hora de ministrar, não acontece nada. Você volta para casa e diz, meu ministério não é real. Eu vou lá na igreja, eu volto, não sinto nada. Pois eu quero te dizer, querido, o teu ministério é real. O teu chamado é real. A promessa é verdadeira. E você é um escolhido de Deus. Nesses momentos de escassez, Deus quer que você saiba quem você é. E que você descubra o que você possui. Porque o que você possui, querido, não é pouca coisa. O que você possui, amado, reis e sacerdotes, diz a Bíblia, desejaram nascer na geração que você nasceu, para possuírem o que você possui. Hebreus 11 diz assim, eles morreram ansiando por isso, e não viram isso, e não receberam isso. Mas você é a geração santa. Mas você é o sacerdócio real. Um povo separado para esse tempo. Sacerdotes desejaram alcançar essa época e Deus diz, não, vou guardar para eles. E esse eles somos nós. Nós já estamos dentro dessa geração. A geração onde o Espírito Santo foi derramado. Clame pelo fogo do Espírito. Clame pelo fogo do Espírito, querido. Eu nunca vi uma geração que tem mais desperdiçado fogo como essa geração. Presta atenção no que eu estou dizendo. Esta geração tem desperdiçado fogo. Esta geração tem desperdiçado unção. Essa geração não tem aproveitado a glória. Sabe por quê? Porque essa geração entrou numa crise de identidade. E eu venho te dizer nessa manhã quem você é e o que você possui. Para direcionar você, amado, no fogo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Que você venha fluir no fogo do Espírito de Deus. Que você venha passear dentro dessa promessa. Como alguém que governa. Entenda o que eu estou te dizendo nessa manhã. Você precisa entender isso. Se você entender, amado, e andar no fogo do Espírito, você vai passear no meio dessa promessa como alguém que governa. Como alguém que exerce o governo de Deus nesta geração. Eu quero te dizer nessa manhã que o Espírito de Deus se separou, para andar no meio dessa promessa como alguém que governa. Como alguém que sabe quem é e como alguém que sabe o que possui. Não importa a escassez. Essa escassez, querido, é só para vir para fora aquilo que está dentro de você. Não ofereça resistência ao Espírito de Deus. Não desça ao Egito. Ouça a voz e obedeça.
Porque o que está dentro de você, querido, vai florescer por esses dias. O que está dentro de você vai florescer por estes dias, sim. No verso 3 o Senhor diz assim: peregrina nessa terra. Ou peregrina nessa terra. Diga para o teu irmão: peregrina nessa terra. Você sabe qual é a definição de peregrinar? Peregrinar, querido, é um adjetivo que se dá a uma pessoa peregrina. É uma pessoa, amado, que ela anda por terras, por lugares, em busca, com o objetivo de encontrar, de descobrir aquilo que ainda está em oculto. Isso é peregrinar. Deus disse ao filho da promessa: peregrina nesta terra. Vai descobrir o que está oculto. Vai descobrir o que está escondido. Você vai se deparar com uma promessa gloriosa. Você vai se deparar com uma conquista reservada para você exercer governo, para você exercer domínio. A Bíblia diz em Provérbios que a glória de Deus está em esconder as coisas, e a glória dos príncipes de Deus em descobrir aquilo que Deus ocultou. São homens que vivem no mistério de Deus. São homens que vivem no mistério. Você entende isso, amém? Mulheres que vivem no mistério o tempo todo, descobrindo o coração de Deus, descobrindo aquilo que está no coração do Pai amado, descobrindo por que eu nasci, por que eu estou aqui, por que eu possuo, o que eu tenho que fazer nessa geração. Eu vou descobrindo, peregrinando nesta terra de escassez. Tem gente que espera que as coisas estejam prontas para elas. Tem gente que espera que os homens preparem os ministérios delas. Tem pessoas que esperam que da noite para o dia eles estejam lá num canal de televisão pregando como os outros pregam. Não é assim. Você tem que ir conquistando. Você tem que ir peregrinando, descobrindo o que está oculto, o que Deus escondeu. Deus não dá o peixe, querido. Ele dá a vara, o anzol e a isca que te ensina a pescar. Você entende isso, amém? Deus te leva, amado, para um contexto de filhos honrados, filhos amados escolhidos, homens e mulheres que sabem o que possuem, que andam nessa terra. A palavra peregrinar vem do latim, é uma palavra que chama per agros. Per agros, agros é campo. A língua portuguesa deriva muito do latim e do grego. Você já ouviu falar do agronegócio e tudo mais? Então, vem do latim. Agros, per agros, pelos campos. Por onde eu vou descobrir essa glória escondida? Pelos campos. Não é lá no Egito, é pelos campos de Deus. Aonde Deus vai te levar, querido, para descobrir a glória de Deus. Escuta o que eu estou dizendo, geração do fogo. Escuta o que eu estou dizendo, geração da glória. Escute o que eu estou dizendo, geração da unção. É tempo de você descobrir quem você é. E é tempo de você descobrir que unção você possui. Quais são as suas armas espirituais. É tempo, amado, de você não vir à igreja apenas por vir. Mas é tempo de você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser esse agente de Deus no mundo espiritual. É tempo de você dizer: Senhor, eu não vou desanimar. É essencial que você descubra o teu lugar na promessa, querido. É essencial que você descubra para que você nasceu. Existe algo curioso aqui nesse verso 3.
O Senhor diz assim na parte B do versículo 3: confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Confirmarei o juramento. Deus quer confirmar em você aquilo que um dia Ele prometeu, aquilo que um dia Ele liberou sobre esta terra. Ele quer cumprir. E é em você que Ele quer cumprir. Existe um tempo, amado, para as coisas se estabelecerem. Entre a promessa e o cumprimento, existe um tempo para que isso se estabeleça. Tudo aquilo que é estabelecido por Deus, querido, se torna eterno. Você entende o que eu estou te dizendo? Tudo aquilo que Deus estabelece se torna eterno. Deus tem o poder de eternizar as coisas. Porque eterno é o seu nome. Deus tem o poder de eternizar as coisas. E Deus quer eternizar você. Deus quer eternizar você, querido, como alguém que governa no mundo espiritual. Deus quer eternizar você como um governante no mundo espiritual, cheio de uma unção, cheio de um poder do Espírito de Deus. Deus quer confirmar isso na sua vida. Muitas vezes as pessoas fogem de Deus. Elas fogem de lá para colar. Quando Deus está quase confirmando, a pessoa sente que Deus vai confirmar, a pessoa foge. Não fuja mais de Deus. Diga para o teu irmão, não fuja mais de Deus. O Senhor dá a condição para ele, diz assim: não desça para o Egito, porque eu quero confirmar na sua vida todo o potencial, toda a promessa, todo o fogo, toda a glória, toda a unção. Eu quero confirmar na sua vida. Não saia da minha presença. Às vezes, quando as coisas se tornam difíceis, as pessoas têm a tendência de desanimarem. Quando as coisas se tornam difíceis, às vezes as pessoas dizem: eu não vou na igreja, eu não tenho forças. É nessa hora que você tem que saber quem você é dentro do seu coração. E você dizer assim: eu irei fazer a obra de Deus. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu possuo. Homens de Deus, cheios da presença de Deus, não fogem dos desafios, queridos. Homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, não têm medo de desafios. Homens de Deus não têm medo de acreditar e confiar em Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, se lançam em Deus. Com um agravante, sem saber o que Deus vai fazer. Sem saber como Deus vai fazer. Mas eles têm uma promessa de que Deus vai fazer. Eles têm uma promessa de que Deus disse: eu multiplicarei a tua semente. Eu te farei herdeiro dessa terra. No livro apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, verso 13, ele diz assim: olha, vocês são os herdeiros de Abraão pela fé, no qual Deus vos entregou o governo deste mundo. Paulo está dizendo para a igreja. Paulo está dizendo ainda no capítulo 4 de Romanos: e não pensem que é pela lei, é pela fé. Porque quando Deus fez a promessa, a lei nem existia ainda. Então a lei não rege a promessa. O que rege a promessa é a fé. Ele diz: não pensem que é a lei que vai determinar quem você é. No máximo, a lei aponta que você está no erro. No máximo, aponta que você está no caminho errado. Mas a lei também não pode nem aperfeiçoar o caminho errado que ela aponta. O caminho errado que ela denuncia.
Mas se você pela fé corrigir a rota do seu chamado, se você pela fé andar segundo aquilo que Deus te declarou, e é pela fé, diga ao teu irmão, é pela fé. E o Senhor ainda diz assim: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer algum nele. É pela fé, diga para o teu irmão, é pela fé. Você sabe que a coisa maravilhosa da fé, a coisa maravilhosa da fé, querido, o texto segue em Romanos capítulo 4, lá para o verso 15 e 16, ele vai dizer assim, até o verso 17, ora, a fé de Deus é esta, que diz que são aquilo que ainda não é, que já existe aquilo que ainda não existe. Está entendendo o que eu estou te dizendo? O homem de Deus que sabe quem ele é e sabe o que ele possui, ele não vive pelo que ele vê. Ele vive por causa de uma promessa. E ainda que não se cumpriu na vida dele, para ele já é uma realidade. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele possui. Ele passa no meio da prova, as pessoas olham e desdenham dele. Ele diz assim, não tem nada não, você não sabe quem eu sou? Não. Tá bom, vai desenhando, vai. Você entende isso, amém? Tudo bem, você não sabe o que eu possuo, tá bom, eu te perdoo. Você entende isso, amém? Porque eu vivo pela fé, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu possuo. Diga para o teu irmão, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu possuo. Diga, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 4, no verso 13, que os herdeiros de Abraão, os filhos de Abraão, pela fé, eles vivem assim. Eles são herdeiros da promessa, governantes do mundo. O que tem de crente acuado por medo do mundo, o que tem de crente acuado por medo das coisas que estão acontecendo no mundo, não é para você recuar. Deus diz, você vive pela fé, se você recuar, eu não tenho prazer em você. Ai, pastor, o mundo está terrível, então levanta e governa. Você entende isso, amém? Ai, pastor, mas o pecado está pior do que Sodoma e Gomorra, então levanta e governa. Porque o Senhor disse, eu deixei remanescentes para que isso não se torne pior do que Sodoma e Gomorra. Você é o remanescente de Deus. Alguém que é herdeiro da promessa e que sabe que possui esta promessa. O Senhor diz, eu vou confirmar a promessa em você. Eu quero que você fale como um profeta de Deus, como uma profetisa de Deus. A pessoa que está do seu lado, Deus está confirmando na sua vida o juramento. Deus está confirmando na sua vida a promessa nessa manhã. Talvez você diga assim, mas já faz tanto tempo. Não tem problema, querido, que faça tempo. O tempo é do Senhor. Deus está dizendo nessa manhã, o Senhor, vou confirmar a promessa em você. Quando essa promessa, amada, é confirmada em nós, isso está estabelecido, ninguém mais arranca. Enquanto isso não está confirmado em mim, é possível que eu perca a promessa. Ai, pastor, mas quem tem promessa não morre. Vai ler lá o capítulo 11 de Hebreus, você vai descobrir quantos morreram sem ver a promessa. Agora, se você se levantar como alguém que sabe quem você é, você vai viver essa promessa nesse tempo. Eu quero que você diga para o teu irmão, a promessa é para esse tempo. Às vezes as pessoas não gostam quando eu diga para o seu irmão, mas eu gosto de fazer isso porque você é ministro de Deus. Você possui unção. Você possui poder da parte de Deus. Você tem que aprender a usar isso. Amém? É esse o tempo do cumprimento de Deus na sua vida. Chegou o tempo de Deus para você. Chegou o tempo, eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. Eu estou dizendo aqui, amado, não é conversa de homens. Eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Chegou o tempo de Deus para você. Receba isso. Eu profetizo sobre a tua vida que chegou o tempo de Deus para você.
Que cantar rabaço me cantar labaxamanamaha. Oh, que cantar rabaxa. Espírito de Deus está aqui. Deus é um Deus que renova a promessa com os seus filhos. Deus é um Deus que renova a aliança com os seus herdeiros. E cantarabacheias. Eu multiplicarei a tua semente nesse lugar, meu filho. Que cantarabaçoias. Chegou o tempo de Deus. No verso 12 a Bíblia diz assim: no meio daquela escassez e daquela fome, ninguém colhia nada. Mas Isaac sabia quem ele era e sabia o que ele possuía. Deus disse: eu multiplicarei a tua semente. Então, pela fé, numa terra seca, Isaac joga toda a sua semente no solo. Olha o que eu vou te dizer. Deus não quer o teu melhor. Não. Deus quer o teu tudo. Aleluia, Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não quer o teu melhor, Ele quer o tudo. Ai, pastor, mas eu tenho que pagar o aluguel. Não é disso que eu estou falando, não, filho. Tira a tua mente da terra, põe a tua mente no céu. Não estou falando de dinheiro, não. Tira a tua mente da terra. Eu estou dizendo para você ter mente de herdeiro do reino de Deus. O teu tudo, querido, é o teu tudo. Você acha que a tua finança é o teu tudo? Tua finança é quase nada. O teu tudo, amado, é o ser. É o teu ser. É quem você é. É me lançar em Deus a minha semente. Eu vou ousar acreditar. Eu vou me lançar em Deus com tudo. Pastor, e se eu me decepcionar? Quem sabe quem é não se decepciona. Você entende isso, amém? Mas e se os homens me afligirem? De novo, se você sabe quem é, a tua mente não está aí na terra, está nos céus. Então você não espera receber nada de homem algum. Porque você está servindo ao Rei dos Reis. Então você não vai se decepcionar com os reis dos reis. Agora, se você servir aos homens, você vai com certeza se decepcionar com os homens. Eu costumo dizer que para se decepcionar comigo, basta você andar comigo. É verdade. Para se decepcionar comigo, é só você andar um pouco comigo. Agora, se você andar com Deus, você nunca vai se decepcionar com Ele. Até eu me decepciono comigo mesmo. Às vezes eu saio assim, eu digo: por que eu falei isso? Oh meu Deus, por que eu agi assim? Ou então, por que eu não agi assim? Ou por que eu não falei isso? Essa noite mesmo eu estava orando a Deus, pedindo perdão a Deus, que eu perdi uma oportunidade esses dias, amados, de liberar uma palavra. Tem 2 semanas, eu sou assim, eu fico martirizando. Tem 2 semanas eu perdi uma oportunidade de liberar uma palavra. E eu orei ontem à noite mesmo, eu estava orando e dizendo: Deus, me dá a oportunidade para eu corrigir isso. Eu preciso liberar essa palavra sobre aquela vida. Você entende isso, amém? Então os homens são decepcionantes. Você é decepcionante, eu sou decepcionante, mas Deus não é decepcionante. A Bíblia diz no verso 12 do capítulo 26, que em meio àquela escassez, pela fé, Isaac, confiando na palavra que Deus disse: eu vou confirmar a promessa em você. Isaac olha para aquela terra seca e diz assim: o que seria para os outros o fim do caminho, para Isaac era o seguinte: Deus, tu és Deus. E não existe oportunidade maior de que os homens vejam que isso aqui é impossível. Ele pega toda a sua semente e lança na terra seca. Sabe o que diz no verso 12? Ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o seu nome.
O mistério de Deus nesta manhã é que você se lance pela fé para colher 100 vezes mais. A Bíblia diz, amado, que ele foi ficando muito rico. A Bíblia usa até uma expressão no verso 13, dizendo assim, ele ficou riquíssimo. E isso despertou inveja. Então começaram a entulhar os seus poços. Eu já estou indo para o término. Então começaram a entulhar os seus poços. Agora, amado, aquele homem, filho da promessa, que nasceu lá no capítulo 21, o qual fez a sua mãe, no verso 6, colocar o seu nome de aquele que ri, porque a sua boca se encheu de riso. Agora está no meio, amado, de uma prova tremenda. Entulhar os seus poços. Entulhar os seus poços. O que é isso, entulhar os poços? É quando alguém se levanta, o inimigo se levanta, para dizer, essa é a fonte da sua provisão, então eu vou acabar com ela. Mas o segredo de Isaac era que a provisão de Isaac não estava na terra. A provisão de Isaac estava nos céus. A fonte da sua provisão não estava naqueles poços. Porque havia um veio d'água, querido. Um manancial de Deus que andava com ele. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas eu quero só deixar você ciente de que quem tem a promessa, quem é herdeiro da promessa, a promessa anda com você. Havia, amado, um remanescente que andava com Isaac, e não dependia do lugar geográfico que Isaac estivesse. Havia, amado, um veio d'água por baixo da terra, que sobrenaturalmente andava para onde Isaac andava. Sobrenatural. No visível, ninguém via, nem ele mesmo via. Entulhar os seus poços. Aí ele foi e cavou poço em outro lugar. Aí vieram, deu água. Aí vieram e entulharam. Aí ele disse, eu não sou de confusão, não quero brigar com vocês. Tudo bem, pode ficar com o poço. E ia, cavava outro poço. Só que quando Isaac movia, o poço secava. Você entende isso, amém? Aí ele cavava no meio do deserto. O manancial brotava. Ele fez isso por 4 vezes. 4 vezes aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque o sobrenatural andava com ele. Você sabe o que é isso, irmãos? Um homem está caminhando e por baixo da terra um rio de águas vivas caminhando junto com ele. Você sabe o que é isso, irmãos? Pois é o que Deus está fazendo com você nessa manhã. Pois é o que Deus está fazendo com você nessa manhã. Do lado de fora, querido, pode estar uma sequidão absurda. Mas para onde você está se movendo, um rio de Deus está se movendo junto. Ninguém vê, ninguém sabe, mas você sabe. Você entende isso, amém? Sabe por que você sabe? Porque você sabe quem você é e você sabe o que você possui. Então é um rio de Deus que anda com ele. Ele andava, ia nos lugares mais improváveis. E dizia assim para o seu servo, cava aqui. O servo olhava para ele e dizia, pode cavar. E o servo celebrava e dizia, deu água. Ele dizia, novidade. Aí vinha o filisteu e dizia, o poço é nosso, pode nos entregar, é nosso tal. Ele dizia assim, quer para você? Então fica. Quando ele saiu, o poço secava. Você entende isso? Amém. Porque a promessa anda com você, querido. Não importa o que as pessoas digam ao teu respeito. Não importa se elas contendam com você. Não importa se elas não acreditam no seu chamado, não acreditam que você é
o escolhido de Deus ou a escolhida de Deus. Não importa, você sabe quem você é. E você sabe que aonde você se move, o rio de Deus move junto. Até que Isaac, depois de cansar de brigar, aliás, de ser escorraçado, né? Ele diz assim, eu sei de uma coisa. Eu me lembrei que lá no capítulo 21, no verso 18, conjectura minha, tá? Ele não disse assim. Mas no capítulo 21, no verso 18, lá em Berseba, onde tudo começou, foi aonde Deus fez alianças com o papai Abraão. Aleluia, Senhor. Foi ali aonde Deus consolidou. Foi ali aonde Deus fez o juramento. Aleluia, e ele diz, eu tenho que ir a Berseba para consolidar o juramento que Deus fez. Amém, Senhor. E ele sobe a Berseba. E diz a palavra de Deus que ao chegar em Berseba, Isaac faz um altar. Até então ele não tinha feito. Estabelecendo o meu chamado. Aleluia, Senhor. E quando ele faz aquele altar, Deus volta a falar com Isaac novamente. No verso 24, a Bíblia diz que Deus fala com ele. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Quando eles chegaram a Berseba, Abimeleque chega para ele e diz assim, olha, não dá para competir com você. Agora eu vejo que você é homem de Deus e que a promessa anda com você. Agora eu tenho medo de você. Porque você tem algo sobrenatural com você. É impossível tirar água onde você tirou. É impossível prosperar 100 vezes mais aonde você prosperou. Eu vejo que Deus é com você. Abimeleque, amado, era um nome, não era um nome próprio, era um nome dado aos reis dos filisteus, né? Assim como no Egito, o faraó era a denominação de um rei, Abimeleque também era a denominação dos reis dos filisteus. Abraão havia feito pacto e juramento em Berseba. E agora, Deus está levando o filho da promessa para que esse juramento seja confirmado. Para que aquilo seja amado agora, deliberado pelo Espírito de Deus, como algo que se eternizará para as gerações futuras. Deus tem nos abençoado. E você só tem esta geração para fazer essa glória de Deus fluir através da sua vida. Para nós encerrarmos no verso 32, assim, aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram, temos achado água. Você entende isso, amém? Aonde o propósito de Deus está estabelecido, algo se eterniza. Deixa eu te dizer um negócio. Geograficamente, esse poço dá água até hoje. Faz mais de 3.000 anos que Isaac cavou esse poço. Esse poço lá em Israel dá água até hoje. Sabe por quê? Porque quando Deus estabelece a promessa, o governo se torna eterno. Você entende isso, amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Você que tem compreendido
aquilo que Deus está falando com você nessa manhã. Agora preste atenção no que eu quero te dizer. Se você não estiver no Espírito, vai ser mais um sermão apenas que você ouviu. Agora, se você estiver no Espírito, você vai se posicionar em Deus. Eu quero convidar para ficar de pé agora só aqueles que vão se posicionar em Deus. Se você não vai se posicionar em Deus, não fica de pé. Se você vai assumir o teu lugar em Deus, então você se coloca de pé agora.